Quem aqui é do Rio de Janeiro como eu, enfrentou no final de semana passado uma terrível tempestade que inundou várias cidades. Sei que muitos sofreram, muitos outros ainda estão sofrendo com perdas, mas preste atenção no que eu vou afirmar. No filme Deus Não Está Morto, há um momento em que um personagem fala para o pastor o seguinte: Deus é bom, sempre bom. Você pode estar pensando agora, peraí, pastor, eu passei por uma terrível tempestade, minha casa foi inundada, amigos meus, familiares meus perderam tudo, estou sofrendo muito agora, e o Senhor vem falar de uma cena de filme afirmando que Deus é sempre bom? Que negócio é esse? Antes que você pare de assistir esse vídeo, entenda uma coisa muito importante. Às vezes, nós não conseguimos ver a bondade de Deus nos acontecimentos da vida. Foi uma pandemia que veio e levou amados nossos, acabou até com famílias inteiras. São ônibus que foram incendiados com passageiros dentro. Chuvas, tempestades que inundam as casas de lama, destroem móveis, eletrodomésticos, comida, desabrigam as pessoas, morros desabam, crateras abrem no chão, engolem pessoas, carros, entes queridos que partem de um momento para o outro. Ou você vai ao médico e ouve daquele profissional aquele terrível diagnóstico de uma doença que você não queria ouvir. Mas mesmo assim, em meio a essas circunstâncias difíceis da vida, eu continuo afirmando: Deus é bom. Deus é sempre bom. Vem comigo aprender como. Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso de 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui nesse texto, Jesus tinha passado todo o dia ensinando sobre o reino de Deus. E ao final da tarde, à beira-mar, nós lemos no verso 35 que Jesus dá uma ordem para que os discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado, para outra margem. Enquanto isso, Jesus, dentro do barco, cansado, um dia de muitas tarefas, ele dormiu. Nisso veio uma tempestade terrível sobre aquele barco e começou a encher o barco de água. Os discípulos ficaram apavorados e clamaram a Jesus, como nós lemos no verso 39. Jesus então levanta, repreende o vento, repreende o mar, como nós lemos no verso 40. E repreende também os discípulos, porque estavam desesperados com a força dos ventos, estavam desesperados com as ondas.
mas por fim ficaram maravilhados diante do poder de Jesus. Ficaram maravilhados diante daquilo que viram Jesus fazer. Meu amado, minha amada, este acontecimento tão conhecido, tão notório da vida de Jesus e dos seus discípulos, nos ensina algumas lições importantes que veremos hoje e na próxima semana. A primeira lição que nós aprendemos sobre as tempestades que nós enfrentamos nas nossas vidas é que as tempestades da vida, elas são inesperadas. O Mar da Galileia era famoso por isso, por suas tempestades inesperadas. Aquele mar é cercado por montanhas, pelos três lados. Ali os ventos sopram com violência, provocando terríveis tempestades, surpreendendo até os pescadores mais experientes. Assim acontece também com as tempestades da vida. Elas são totalmente inesperadas. Tudo está indo bem com você, na sua vida, na vida de sua família, e de repente é um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego. Você não espera, mas a tempestade vem. As tempestades da vida não avisam quando vêm, elas não mandam mensagem pelo WhatsApp. Elas chegam em nossa vida sem pedir licença, sem se preocupar como vamos ficar, como vamos passar por ela, ou mesmo como vamos enfrentá-las. E muitas das vezes, a bem da verdade, as tempestades nos apanham de surpresa e nos deixam profundamente abalados, atônitos, perdidos, derrotados. Mas como cristãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos estar preparados para as tempestades da vida. Um dos versos mais conhecidos da Bíblia, que a maioria dos crentes sabe de cor, de memória, diz assim, João 16:33. No mundo tereis aflições. É ou não é um dos versos mais conhecidos? Mas Jesus disse também, um capítulo antes, João 15:20, se a mim me perseguirem, também vos perseguirão a vós. Queridos, perseguições, problemas, aflições, tempestades continuarão fazendo parte da nossa vida neste mundo aqui, mesmo você sendo crente em Jesus. Aliás, permita-me afirmar, as tempestades farão parte da sua vida, principalmente se você é um crente em Jesus. Porque este mundo jaz no maligno. Perceba, os discípulos tinham passado o dia inteiro ouvindo os ensinamentos de Jesus, trabalhando, cooperando com Jesus na obra maravilhosa que Jesus fazia, mas isso não isentou nenhum deles de passar por uma forte tempestade. Aliás, Jesus estava ali também com eles naquele barco. Aqueles discípulos amavam a Jesus. Aqueles discípulos tinham deixado tudo para andar com Jesus. Mas isso não poupou nenhum deles de passar por aquela terrível tempestade. Portanto, a primeira lição que nós aprendemos aqui sobre as tempestades da nossa vida é que as aflições, as tempestades da vida fazem parte da jornada da vida de todo cristão neste mundo, e isso é um fato normal de acontecer. Em segundo lugar, as tempestades da vida são perigosas. Lá em Mateus, capítulo 8, verso 24, que fala também desse mesmo episódio,
está escrito que o barco era varrido pelas ondas. E aqui em Marcos, no verso 37, conta que se levantou um grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava ficando cheio de água. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 23, lemos que quando veio essa tempestade de vento, eles ficaram em perigo. Sabe? As tempestades da vida, as lutas difíceis que vêm sobre nós, elas também são ameaçadoras. Elas são perigosas. Sim, são perigosas. Veja o exemplo dessa tragédia que aconteceu há alguns anos atrás, em 2007. 7 pessoas morreram em um acidente da linha 4 do metrô de São Paulo. Uma cena real, dramática, mas que parecia cena de filme de catástrofe. Um buraco enorme abriu no meio da rua e engoliu carros e pessoas. Jamais alguém poderia imaginar que a rua de concreto, de asfalto, pudesse ser tão vulnerável e ceder tão facilmente. Para aquelas pessoas que passavam por ali, indo para o trabalho, indo para a escola, ou fazendo compras, ou simplesmente fazendo uma caminhada, a tempestade chegou repentinamente, de forma avassaladora, engolindo carros, engolindo gente. Muitas vezes, as tempestades da vida chegam assim sobre nós, de forma repentina e tão intensas, que deixam as estruturas da nossa vida abaladas, põem por terra aquilo que se levou anos para ser construído, como aconteceu neste final de semana passada, com muitos de nossos queridos amigos e parentes que perderam tudo com a força das águas. Sim, meu amado, sim, minha amada, a tempestade vem bruscamente, perigosamente. É um casamento construído com amor, mas que se desfaz pela tempestade da infidelidade conjugal. É a tempestade de uma doença incurável que abala toda uma família. É a tempestade de um acidente trágico que tira a vida de um jovem, de um filho. É uma amizade de anos que afunda pela tempestade da traição. Sim, à semelhança da tempestade que sobreveio aos discípulos no mar da Galileia, as tempestades da vida que nos sobrevêm também são perigosas. Agora, em terceiro e último lugar, as tempestades da vida escapam do nosso controle. Elas são maiores do que nossas forças. Percebam no texto que nós lemos de Marcos, os discípulos se esforçaram para contornar o problema, se esforçaram para sair ilesos da tempestade. Alguns eram pescadores experientes, estavam acostumados com aquele mar, sabiam como manejar bem um barco, já haviam com certeza enfrentado outras tempestades. Mas eles nada puderam fazer para enfrentar aquela tempestade. Com tamanha fúria de vento, com ondas tão grandes, por mais que eles se esforçassem, não puderam vencer o problema. Nós vemos no verso 38 que eles precisaram então clamar a Jesus, porque o problema era maior do que a capacidade deles de resolver, do que toda a perícia que eles tinham, porque toda a experiência de vida que eles já tiveram ali naquele lugar. E você vai concordar comigo que há problemas que nos deixam com uma profunda sensação de impotência, de debilidade, de fraqueza, de medo. Nós não temos força para resistir à pressão de muitas das dificuldades em nossa vida. A Bíblia conta, por exemplo, que certa ocasião Josafá, rei de Judá, foi encurralado por 3 inimigos que se armaram até os dentes para atacar Jerusalém. E ainda mandaram um recado insolente dizendo que o rei não escaparia vivo. Josafá teve medo, se pôs a buscar a Deus, decretou um jejum em toda a nação.
Então Josafá orou e disse lá em 2 Crônicas 20:12, ó Deus, não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ah, quando o problema é maior do que a nossa força, quando não temos capacidade nem sabedoria sobre o que fazer, nós precisamos olhar para Deus e depender de Deus, porque quando a tempestade está fora do nosso controle, certamente a tempestade não está fora do controle de Deus. Saiba disso. Tempestades fogem do nosso controle. Traição conjugal, endividamento, doença, rebeldia de um filho, a morte, as enchentes. Mas tempestade alguma nunca foge do controle do Deus Todo-Poderoso, do Deus que enviou Jesus Cristo naquela cruz para morrer no nosso lugar. Por isso Deus é bom, Deus é sempre muito bom. Quero terminar contando uma história que talvez você já ouviu contá-la outras vezes, mas ela é bastante interessante. Havia um súdito que dizia sempre para o rei que Deus é bom. Um dia saíram para caçar e um animal feroz atacou o rei e ele perdeu o dedo mínimo. O súdito então disse para o rei, Deus é bom. Mas o rei ficou bronqueado com aquela afirmação e mandou prender o súdito. Em outra caçada, o rei foi capturado por índios canibais, índios que comem carne humana. Mas na hora do sacrifício, o índio responsável lá percebeu que aquele homem era imperfeito porque faltava um dos dedos da mão. Com isso, o rei foi solto e ele chegou para o súdito e disse, é verdade, Deus é bom, mas por que então eu mandei que você fosse preso? Aquele súdito respondeu, meu rei, é porque se eu estivesse contigo naquela caçada em que vieram os canibais, com os meus dedos todos perfeitos, eu é que seria sacrificado. O Senhor vê como Deus é bom. Para encerrar, olha para mim agora, olha para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou te falar. Amados, tempestades, enchentes, acidentes, mortes, problemas, as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Porque quando a tempestade está fora do nosso controle, certamente não está fora do controle de Deus. Quero orar por você agora. Você que talvez tenha sofrido muito na tempestade desse final de semana aqui no Rio de Janeiro, ou você que ao assistir essa mensagem, seja no tempo que for, está passando agora por uma grande tempestade na sua vida. Feche seus olhos e ore comigo. Deus, nosso Pai, o Senhor é bom e nenhuma tempestade foge ao seu controle. E quando passarmos por elas, que o Senhor nos dê força e que possamos estar com os olhos fixos no Senhor Jesus, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que vai levantar em determinado momento e vai dizer para a tempestade, aquieta-te, acalma-te. E possamos viver e ao passar por essas tempestades, estarmos firmes no Senhor Jesus. Abençoa a vida de quem está fazendo essa oração agora junto comigo, ó Deus. Seja em que tempo for, se estão passando por tempestades, que em nome de Jesus o Senhor aquiete e acalme essa tempestade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, minha querida, por ter estado conosco aqui. Mais uma vez, eu peço a você que nos ajude aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Ajude compartilhando. Dá o seu like aí no vídeo. Aperta aí no botão gostei. Dá o seu like. Compartilhe. Faça com que esse canal cresça mais e mais. O intuito desse canal é justamente pregar a palavra de Deus. Fazer com que a palavra de Deus possa abençoar a vida de pessoas, como tenho certeza abençoa a vida agora. Deus te abençoe e semana que vem estaremos de volta em nome de Jesus. Fique com Deus.